Hoje vamos falar da dúvida, a maior armadilha do diabo. E começa dizendo o seguinte: a estratégia preferida de Satanás é lançar maus pensamentos no ser humano, justamente porque, na maioria das vezes, as sugestões malignas vêm para causar a dúvida, que é o maior inimigo da fé. Essa lógica é simples de entender, já que a fé é o poder de Deus dentro de nós. E a dúvida, a força do inferno usada para neutralizar essa fé. Diante disso, no conflito íntimo entre a voz de Deus e a voz da dúvida, só um jeito: duvidar das dúvidas, ou seja, combater os pensamentos do diabo com os pensamentos do Altíssimo. Muito bem, comentando aqui a esse respeito, nós sabemos que não há maneira, não há forma de servir a dois senhores. Ou seja, não existe meia fé. Eu não tenho como dizer, olha, eu tenho meia fé em Deus. Ou eu creio, me entrego, obedeço, sigo. Isso não significa, não tem nada a ver em dizer, eu estou enfrentando uma luta, olha, hoje eu estou triste, eu estou fraco. Não tem nada a ver. Jesus, nós até comentamos, disse que se a fé for o tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for usada, ela produz resultados capazes de transportar montanhas. Então, não tem nada a ver se eu estou enfrentando um problema grande ou pequeno, se eu chorei, se eu me decepcionei. A questão é, eu continuo crendo na promessa, eu continuo com meus olhos em Deus, eu continuo crendo naquele que prometeu, que é fiel. Hoje, dentro de mim há uma dúvida, há um medo, há uma incerteza, há uma insegurança. De uma só fonte não pode brotar água doce e água o quê? Salgada. Então não tem como, dentro de uma só pessoa, ter ao mesmo tempo fé e dúvida. Não há como. Ou eu estou cheio da fé, seja essa grande ou pequena, mas eu estou a usá-la, ou eu estou cheio de quê? De dúvida. Agora, o que vai marcar a diferença para que tanto um como o outro venha existir? O que marca a diferença é aquilo que eu mais alimento. Se eu tenho alimentado minha fé, ela vai estar em alta, ela vai crescer, ela vai se estabelecer, ela vai permanecer. Se eu tenho alimentado minhas emoções, o sentimento, o pecado, ele vai crescer. Bem, falando sobre o pecado, o que separa a pessoa da fé, o que gera dúvida dentro de uma pessoa é justamente uma consciência o quê? Condenada por si próprio. Porque a minha consciência é o meu aval. Se dentro da minha consciência eu sei que estou em aliança com Deus, fui lavado e remido pelo sangue de Cristo numa entrega sincera e verdadeira, abri mão das minhas vontades pela vontade do meu Deus, então se Deus é por mim, quem será contra mim? Se eu estou com Deus, Ele está comigo. Chegai a mim, disse o Senhor, eu chegarei a vós outros. E o meu problema? O meu problema vai cair. E o meu adversário vai ser derrotado. E as tentações vão passar. E as muralhas vão cair. E os gigantes vão cair. Por quê? Porque Deus vai guerrear as minhas guerras. E outra, quem está na fé tem a vida onde? E o altar nada deve para ninguém. Agora, o que gera a dúvida? Duas coisas. Primeiro, o pecado. A palavra de Deus, depois eu dou a referência, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Estou lendo a Bíblia. Nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Então Deus está pronto para vir ao meu encontro. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o rosto de vós para que não vos ouça.
Então, o que gera dúvida? O que me separa da fé? O pecado e a iniquidade. Qual é a diferença? Falando sobre o pecado. Todo ser humano está sujeito a errar. Todo ser humano está sujeito a pecar. O pecado, a tentação, leva a pessoa a desobedecer a quem? A Deus. E ela vem das mais diversas formas. Muito bem. Quando a pessoa peca, ela peca por fraqueza. Porque, repito, ela não teve comunhão com Deus, alimentou mais suas dúvidas, seus desejos e acabou caindo. Caiu no adultério, na prostituição, cometeu um erro e mentiu. Ela caiu. E a pessoa reconhece, pede perdão. Mas o pecado, ele é uma fraqueza que, por não ser vigiado, a pessoa acaba cedendo e se entregando. Acontece, mas não deve acontecer. Porque se você colocar dentro de si essa ideia, então eu estou sujeito a pecar. Não, nós podemos pecar, mas não devemos. Por quê? Porque o pecado traz consequências. Nos separa de quem? E eu pergunto, eu e você já erramos o que tínhamos que errar. Já perdemos o tempo que tínhamos que perder. Já não é mais época de errarmos, de perder o quê? Agora é a hora de acertar, é a hora de permanecer, de estabelecer. Então, eu vou vigiar e orar e me manter na fé para que eu não entre em quê? Em tentação. Agora, e a iniquidade? A iniquidade é diferente. A iniquidade é um projeto do mal. A pessoa projeta. Eu vou derrubar ela. Então começa a falar mal dela. Veja que eu não estou pecando. Eu estou consciente do meu erro. Estou decidido a continuar nele. A pessoa que vive na iniquidade, ela planeia o mal. Ela pensa no mal. Ela alimenta o mal. Ela projeta o mal. Ela projeta se vingar. Ela projeta que aquela mentira vai prejudicar, ela sabe, mas ela mente. Aquela fofoca vai destruir a imagem dela, mas ela faz de propósito. A pessoa iníqua, que tem iniquidade, ela faz o projeto do quê? Do mal. Ela projeta fazer, ela sabe que aquilo que ela está cometendo é um pecado, mas ela, com consciência, ela comete aquele erro. Qual dos dois é o pior? Olha, os dois levam à condenação do inferno. Mas, quando a pessoa tem consciência do seu pecado e continua nele, ou quando ela projeta o mal conscientemente, pode-se dizer que as consequências serão piores. Então, a primeira coisa que nos separa de Deus, o que é? O pecado. Muito bem, continuando aqui diz, ainda com relação aos pensamentos, um outro ponto a se destacar, ou um outro ponto a se destacar, é que estamos vivendo dias em que o consumo das informações se tornou um vício. O ser humano nunca teve tanto acesso a notícias, vídeos, artigos, pesquisas, opiniões e todo tipo de conhecimento, tanto útil como inútil. Estamos empanturrados com diversas vozes que trazem conteúdos a todo instante. Apesar da maioria das pessoas no planeta ter acesso às múltiplas redes sociais e aplicativos de mensagem, nunca houve tanta desinformação, engano e confusão. Olha só, outra coisa que faz a pessoa gerar dúvida e separar ela de Deus: malícia e maus olhos. Existem pessoas que estão lá fora que a imagem delas com respeito às coisas de Deus é o que já está dentro delas. O que você espera de uma pessoa endemoniada? Que ela confesse Jesus Cristo como Senhor? Que ela obedeça? Que ela creia? O que nós esperamos de uma pessoa idólatra, de uma pessoa viciada, problemática, de uma pessoa que vive na prática do erro? Nós não esperamos pureza, pelo contrário. Se você chegar para uma pessoa que está lá fora e falar assim,
e se entrega para Deus. Entrega a tua vida e tuas vontades para Deus. Obedeça a Deus, seja fiel a Ele. Ela vai questionar: ah, mas quem me garante que a Bíblia é verdade? Ah, mas quem me garante que o que esse pastor está falando é verdade? Ah, mas quem me garante que isso aí é de Deus? Então, é natural você esperar de uma pessoa incrédula que ela duvide, ou que ela ignore, ou rejeite as coisas de quem? De Deus. Agora, o pior é o contrário. Pessoas que estão dentro da igreja e estão como uma dracma perdida. Porque há pessoas que se perderam e estão no mundo. Largaram a fé. Estão lá, no mundo, infelizmente. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos convidá-las para que elas voltem. Mas estão longe. Então essas realmente, a visão espiritual delas acabou. Mas elas estão lá fora. E aqueles que estão aqui dentro? E quando a pessoa está dentro da igreja, e você fala do altar, por exemplo, e a visão dela é que o altar não é de Deus, ou que servir a Deus é um engano. Quando a pessoa tem maus olhos para o pastor, quando ela tem maus olhos para a obreira, quando ela tem maus olhos para o que o homem de Deus prega sobre o altar, porque esperar de um incrédulo que esse duvide, isso é natural. E quando a pessoa está aqui dentro? A pessoa até já teve experiências com quem? Ela já até provou do poder de Deus. Ela tem visto o poder de Deus. A malícia e os maus olhos é como um verme. O verme, quando a pessoa tem muito verme, por mais que ela se alimente, aquele parasita come todas as vitaminas que está dentro dela. É um parasita, ele se alimenta da pessoa. A pessoa que tem maus olhos, a pessoa que é maliciosa, por mais que ela veja milagre, se Jesus descer aqui, ela continua sendo incrédula. Ela continua dura, resistente a servir a quem? A obedecer a Deus. É aquela dracma perdida. Está perdida dentro da igreja, que é pior. A Bíblia diz o seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la? Tendo alcançado, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que eu tenho que fazer, pastor, se eu estou perdido dentro da igreja? Se arrependa. Volte à prática das primeiras obras. Volte à fé pura, como no começo. Porque perdido lá fora é uma coisa, perdido aqui dentro, você vai estar condenado. E a razão de muitos viverem na dúvida é justamente por isso. Estão na igreja com maus olhos e com malícia. O que você deve fazer? Se arrependa. Agora que nós vamos falar com Deus, peça perdão. Quem está em pecado, confesse, se arrependa. Quem está na malícia, quem está nos maus olhos, pede ajuda de Deus para tirar esse parasita, esse veneno, esse germe espiritual que está consumindo você. Porque tudo que nós mostrarmos de milagres, tudo, estando em você esse verme espiritual, não vai mudar nada. Você continua sendo a mesma pessoa. E concluindo diz: portanto, todos nós temos uma escolha pessoal intransferível a fazer. Ou nos mantemos na fé ou na dúvida. Ou vivemos de fé em fé, ou em todas as inquietudes que o será de Satanás provoca. Então, a dúvida, senhor, senhora, só existe quando há pecado, iniquidade, não confessado e não arrependido, ou quando a pessoa se torna uma dracma perdida por conta da malícia e dos maus olhos. E nesse momento você pode falar com Jesus. Se você quiser a nossa orientação, a gente dá.
Mas não vai adiantar você falar comigo. A quem você tem que pedir perdão, confessar e pedir ajuda é a quem? É o Senhor Jesus. E você pode fazer isso agora, nesse momento.